Olá amigos, vamos à nossa videoanálise semanal após o pregão desta sexta-feira, dia 8 de março. Eu sou Dalton Vieira, analista de investimentos, já te convido aí de imediato a se inscrever no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Investe. O processo é simples, basta você passar o mouse aí no canto inferior direito do seu vídeo, em cima da imagem inscreva-se, para aparecer a opção de se inscrever gratuitamente no canal. Navegue bastante aí nos vídeos do canal, principalmente na parte de playlists, para aproveitar ao máximo os vídeos de aprendizado do canal. Para receber as recomendações que eu envio no decorrer de cada pregão, de compra e venda, bem como carteiras de ações, informações relevantes, clica no card que está aparecendo aqui para você, siga os procedimentos para que você possa testar esse serviço aí gratuitamente durante um determinado período, enfim, avaliar todas essas mensagens que são enviadas aí em tempo real para o seu celular ou mesmo no seu desktop. Na análise de hoje eu vou falar sobre o Ibovespa, futuros, também mini índice, mini dólar, PTR4, Vale 3, Light 3, Tiet 11, TAE 11, Tend 3, Rail 3, MGLU 3, BBAS 3 e ESTC 3. Ibovespa no pregão de hoje, boa alta, finalmente uma boa recuperação do Ibovespa, depois de uma semana, na verdade vários pregões aqui vindo para baixo. Bate na região de suporte, perde a mínima do fundo anterior, mas consegue gerar uma boa recuperação superando a máxima do dia anterior, trazendo o sinal de fundo, mas dentro de uma tendência indefinida, ou seja, a gente pegar aqui, são dois fundos no mesmo nível e tem alguns topos aqui no mesma faixa de nível. Ou seja, o Ibov pode trazer um movimento para testar novamente a região lá dos 97 mil pontos. Primeiro desafio do Ibovespa aqui nesse fundo anterior, na faixa dos 95.793 pontos. Se a gente olhar para o gráfico semanal, nesse momento o Ibov ainda está dentro do leilão de fechamento. Então, a gente tem o Ibov apresentando um alta de 0,77% nas semanas, aqui é o gráfico semanal. Movimento forte de subida e uma correção no gráfico semanal que pode trazer de novo um novo sinal de alta, ou seja, um novo sinal de fundo ascendente a favor da tendência e seguir uma movimentação para cima. O primeiro sinal para se ter essa movimentação para cima seria a superação da máxima dessa semana, 95.475, uma semana curta, de 2 pregões e meio, que é basicamente a máxima do pregão de hoje. Então, esse seria o sinal um pouco mais interessante para o Ibovespa aumentar a chance não só de testar essa resistência aqui imediata, mas também uma nova zona de resistência na faixa de 97 mil pontos. Antes disso, tem a região dos 96.500. Seguindo aqui para os futuros, lembrando, se essa videoanálise estiver sendo útil para você de alguma forma, dê um like nela, dê um joinha, eu agradeço de imediato. Mini índice no pregão de hoje, reação importante acima da zona de suporte do fundo anterior. Gráfico de 60 minutos, anulou a tendência de baixo. Tinha aqui um movimento de baixo, anulou, veio forte para cima, superou essa máxima e veio novamente aqui um movimento de alta, favorecendo mais operações na ponta compradora. Para o próximo pregão, se abrir subindo, chegando aqui nesse nível de resistência que tem pela frente, na região ali dos 96.080 a 96.175, nessa faixa de resistência, batendo aqui nesse patamar, gerando alguma sinalização de perda de mínima de candle ascendente aqui do gráfico diário, ou seja, de mínima ascendente no gráfico de 60 minutos, favorece mais buscar a operação de venda de topo descendente ou de pivô de baixo no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Dentro desse movimento ainda de subida, fundo ascendente ou pivô de alta no gráfico de 10 minutos, mais interessante para ponto comprador. Mais interessante seria fundo ascendente. Então, Ibov aí dentro, na verdade o mini índice dentro de um movimento de alta, uma mudança de tendência, favorecendo um pouco mais a operação de compra, enquanto não gerar nenhum sinal de topo em cima de resistência do gráfico de 60 minutos ou mesmo um gráfico de 30 minutos. O outro nível de resistência acima desse que eu acabei de mencionar é um patamar aqui por volta dos 96.485 e mais acima 96.780. Seguindo para o dólar, no dia de hoje, dólar dia de queda de 0,17%, leve queda para o dólar. O dólar foi lá bater lá na máxima do dia anterior e gerou aqui uma tentativa de fundo, mas foi fraca essa tentativa. E novamente aqui no gráfico de 60 minutos tem um sinal de topo descendente. Então o dólar abrindo para baixo vai ficar mais interessante para se trabalhar na venda de topo descendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos, principalmente até pivô de baixa, abaixo da região dos 3.865, para mim seria mais interessante. Jogando até no gráfico de 30 minutos, enfim, dólar vindo aqui para baixo dessa região, topo descendente no gráfico de 5, 10 minutos, abaixo da região que eu acabei de mencionar, fica mais interessante para venda. E o nível de suporte mais baixo para o dólar ficaria já na faixa dos 3.851 a 3.844,50, região mais relevante de suporte para o dólar.
Para o G60, para buscar a operação de compra, o ideal seria o quê? Abre, subindo, abre aqui subindo, ou mesmo vir aqui para baixo, gera alguma sinalização para cima dessa região aqui de 3.882,50 e aí a partir disso gerando fundo ascendente. Vou jogar no gráfico de 10 minutos vai ficar um pouco mais claro o que eu estou querendo dizer. Essa região aqui, ou seja, voltar para cima desse nível e depois disso passar a proporcionar fundo ascendente acima da região aí de 3.877,50. Seria o mais interessante para buscar a operação de compra de day trade no dólar através de fundo ascendente no G10 ou no gráfico de 5 minutos. Indo para as ações, no pregão de hoje, PETR4 apresentando aqui uma queda de 0,41%, podendo proporcionar na próxima semana a sinalização de fundo, que aí, ou seja, um fechamento aí, principalmente para cima de 26,91 no gráfico diário, um pregão fechando para cima desse patamar, motivaria um pouco mais a operação na ponta compradora em cima de PETR4, parte aí do próximo pregão. Então, ativo que ainda me interessa um pouco mais para a operação na ponta compradora, mas aguardando uma sinalização um pouco mais relevante aqui para cima dessa região aqui que ela veio para baixo em termos de suporte, ou seja, brigando ele com a região na faixa dos 26,58, inclusive com a média móvel exponencial de 3 períodos nesse momento. Na semana, Petro gerando uma leve queda de 0,15%, só confirmando aqui a saída do leilão, ainda não saiu do leilão, vamos ver só onde é que está o leilão da Petro, na faixa dos 26,67, um centavo acima do valor atual, ou seja, muito próximo do fechamento, enfim, uma estabilidade no gráfico semanal, menos 0,15%, deu um sinal de topo no gráfico semanal, de topo em cima da região de resistência, mas ainda mantendo seu viés de alta, sua tendência de alta de médio prazo e também um cenário mais positivo no curto prazo, visto que esse movimento inteiro forte de subida, a correção vai acontecendo aqui em 2 etapas, até agora não está sendo muito forte para baixo, por isso um sinal de força aqui no diário me chama a atenção para compra na Petro. Vale 3G de hoje, estabilidade, menos 0,02%, já saiu do leilão de fechamento. A semana terminou bem para Vale, com alta de 4,51%. Vale invadindo a região do gap, ou seja, lá no gráfico semanal, invadindo a região mais para os R$ 49,00, caminhando para os R$ 49,00 a R$ 50,00. Tem R$ 49,50, R$ 50,00 como patamar de resistência na Vale. O sinal mais negativo para Vale no primeiro momento aqui, em termos de sinalização ruim, em termos de dessa atual tendência de alta do papel, seria o retorno do preço para baixo da média móvel de 13 períodos no decorrer da próxima semana. Ou seja, ela superando a máxima do candle de ontem, ou seja, dos 48,96, ela aumenta a probabilidade de invadir ainda mais a região que eu comentei de resistência, ou seja, caminhar ali para a região dos 49,50 a R$ 50,00, número redondo. Depois disso, vamos falar de Light 3, que fechou o pregão bem hoje, com alta de 5,72%. Recomendei compra nesse papel no pregão de hoje, na superação da máxima de ontem. Então, o ativo gerou essa sinalização de alta aqui no pregão de hoje, gerou a entrada e andou bem para cima. Ela chegou a praticamente bater no objetivo, que eu tinha traçado 20,98, mas eu já reposicionei esse objetivo, coloquei o objetivo mais acima. Passando aqui os dados dessa entrada na Light 3, 19,94. Ponto de entrada, 19,42 ponto de stop, 2,61% o tamanho do risco, que é o tamanho do stop dessa operação. Objetivo inicial em 20,98, chegou já a bater em 20,95, mas colocando aqui o objetivo na faixa de 21,50, tentando pegar a melhor relação risco-ganho, visto que o ativo gerou um sinal relevante para cima no pregão de hoje, um pivôzão de alta no gráfico diário, a favor de um movimento de subida no gráfico semanal, inclusive está na nossa carteira semanal, coloquei na carteira dessa semana, a Light 3, e teve um bom desempenho na semana com essa alta de 4,55%. Então o ativo está bem configurado, vamos ver se gera essa relação risco-ganho mais interessante para a próxima semana, e lembrando, não sair mais perdendo dessa operação. Dentro do setor de energia, TIET 11 também gerando um sinal de fundo ascendente, então, ou seja, seria uma das possibilidades de entrar comprando, mas como já estou dentro da Light 3, não passei essa compra na TIET 11. Então, uma das possibilidades de compra de fundo ascendente, TIET 11 é a favor também de um fundo ascendente no gráfico semanal. TAE 11 também, só que não conseguiu fechar acima, o mais interessante seria o fechamento para cima ali da média, para cima da região dos 25,03, enfim, para cima dessa região aqui de uma resistênciazinha, ou seja, o papel conseguir gerar um candle fechando aqui para cima seria mais interessante. Mas no sentido de que? Do semanal, gerar um fundo ascendente. Então, a Taesa também, se superar os 25,13 na próxima semana, gera um sinal de fundo ascendente a favor da tendência de alta de médio prazo. Então, ativo interessante, mas a gente já está dentro de Light 3, inclusive na carteira semanal, e a tendência é continuar com a Light 3 na carteira. Então,
Então, só mencionando aí 2 ativos do setor que também chamam a atenção aí pelo gráfico semanal e com a sinalização do gráfico diário. A Taesa um pouco mais fraco do que a Tiet 11. Tem de 3, recomendação de compra no pregão de hoje, com esse forte candle de alta, stop abaixo dessa mínima aqui. Recomendação de compra foi um pouquinho mais acima do valor que ela fechou. Também, olhando para o gráfico semanal, ativo que vai proporcionando fundo ascendente no gráfico semanal a favor da tendência de alta de médio prazo. Uma retomada aqui forte no pregão de hoje. Ativo vinha numa tendência de baixa, ainda está dentro de um contexto de tendência de baixa, mas com a possibilidade de se ter justamente uma retomada de movimento de subida no semanal e movimento de alta no gráfico diário. Por esse motivo, abri essa entrada na compra no papel, 34,72 ponto de entrada, fechou abaixo, 34,55. 33,09 ponto de stop, 4,69% de stop, tamanho do stop dessa operação, objetivo em R$ 37,98. Alocando aí 11% do capital total nesta operação. Olhando agora para o outro ativo aqui que eu tenho para comentar, Raio 3. Recomendei venda no pregão de hoje no gráfico de 60 minutos, ou seja, quando o papel ameaçou esse fundo, reverteu para baixo, perdeu essa região, perdeu a mínima do pregão anterior, recomendei venda para tentar pegar um movimento para baixo no papel. Essa venda acionou o stop no stop curto, quando ela veio aqui para cima da região dos R$ 19,45 o stop foi acionado. Então, essa operação da Raio 3 de venda gerou uma perda de 1,46%, isso representou uma redução de 0,29% no capital total na Raio 3. Seguimos na operação de compra em cima de MGLU 3, que gerou um pregão hoje de alta de 2,07%, chegou a estar em alta ainda mais expressiva, conseguiu aqui superar os topos anteriores, sinalização de pivô de alta, não conseguiu fechar acima, mas gerou um bom candle de alta no pregão de hoje, a favor de um movimento de alta do gráfico semanal. Então, por enquanto, o papel fluindo bem, já gerou uma relação risco-ganho superior a 1 para 1, ou seja, não seria mais interessante sair perdendo dessa operação. Eu reposicionei também o objetivo dessa ação, tentando pegar uma melhor relação risco-ganho, reposicionado em 191,26, o objetivo inicial em 185,96, ou seja, na expectativa que o papel venha a concluir aqui um movimento de alta superando a sua máxima histórica, tende a gerar uma melhor relação risco-ganho se ela realmente romper essa máxima histórica. O objetivo inicial está um pouquinho abaixo dessa máxima histórica, ou seja, em 185,96, a máxima histórica está aqui na faixa 185,99. Então, mais uma compra que a gente tem em aberto aí, ou seja, a gente tem MGLU 3, Light 3 e TEND 3 após o pregão de hoje. Destacando outros papéis, BBAS3 fechou bem o pregão de hoje com alta de 3,51%. O ativo que está com a tendência mais para indefinição. Aqui a gente tinha até um pivôzinho de baixo, poderia falar tendência de baixa, mas se a gente olhar que está tudo isso dentro desse movimento de subida, o ativo basicamente vai buscar uma região de suporte e gera uma recuperação em cima do suporte. E tem 2 topos basicamente no mesmo nível de preço, o que pode trazer um cenário justamente dessa indefinição que eu estou mencionando, de poder vir lá buscar uma região de resistência na faixa ali dos R$ 53,77 a R$ 54,13, o fechamento de hoje R$ 52,40. Ativo que está ainda dentro, no gráfico semanal, de um movimento de correção. Fez um movimento de subida e está dentro de um movimento de baixa, por enquanto, a BBAS3, que pode se estender inclusive um pouco mais aqui para baixo esse movimento de correção. Superando a máxima dessa semana, 52,35, dá um primeiro indício de fundo ascendente e ter um movimento para cima. Me interessa um pouco mais a operação de compra nesse papel, depois desse movimento de subida no gráfico de 60 minutos, ela, depois que gerar justamente a superação da máxima da semana passada, proporcionar correção no G60 e aí sim, fundo ascendente ou pivô de alta, me interessaria mais para abrir compra com stop mais curto em cima de BBAS3 no decorrer da próxima semana. Por último aqui, falar de STC3, que fechou o pregão bem com alta de 8,08%, fechou lá nos 28,10. Estava para passar uma compra nesse papel, mas aguardando o fechamento, que antes de entrar no leilão de fechamento, estava abaixo da média móvel de 13 períodos, mas é uma sinalização interessante de alta do papel, a tendência ainda é de baixa, mas com a possibilidade de mudança dessa tendência. O que mais me chama a atenção é o gráfico semanal, a possibilidade de um fundo ascendente após testar a região chamada pullback, né? O ativo gera o pivô de alta, vou jogar nessa tela de cá para ficar mais claro. O ativo gera o rompimento dessa região aqui anterior, faz o chamado pullback, podendo gerar aqui um novo movimento de alta no gráfico semanal. Então, ativo que eu considero interessante. Aí seja até mesmo swing trade, só que o swing trade com stop mais longo, ou seja, a exigência de objetivo seria um pouco mais para cima, lá para essa região de topos anteriores, ou mesmo uma operação de position trade pelo gráfico
semanal. Então é isso, amigos. Muitíssimo obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa videoanálise. Um grande abraço, um excelente final de semana e até o pregão de segunda-feira.